Vamos iniciar mais um estudo do livro Os Mensageiros. Hoje nós iremos estudar o capítulo 19. Então, irmãos, vamos iniciar os nossos estudos com a nossa oração. Senhor Jesus, nos envolva com a tua paz, com a tua esperança, e que possamos viver o teu evangelho, não somente nos lábios, mas em atitudes e exemplos. Nos dê a tua paz. Fique sempre conosco, Mestre. Graças a Deus. Então, irmãos, vamos iniciar os nossos estudos com o primeiro slide. Estamos na primeira página, livro Os Mensageiros, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Hoje, amigos dos estudos, nós iremos estudar o capítulo 19, de nome O Sopro. André Luiz encontra-se na vida espiritual no posto de socorro chamado Campo da Paz. Este posto de socorro, ele assiste os irmãos que vivem nas regiões de sombra, umbral, aqueles que, infelizmente, viveram os descuidos, viveram as imprudências. E Alfredo e Ismalha é um casal que administram este ambiente de amparo e de assistência, estão dialogando com André Luiz, Aniceto e Vicente. E hoje, amigos, nós iremos estudar a respeito do sopro, que é uma ação magnética curadora, em que tal terapia é muito utilizada na vida espiritual, em que irmãos capacitados com virtudes, eles, ao soprarem as regiões do perispírito, ao soprarem nos ambientes em que encontram-se irmãos enfermos, desencarnados, segundo o capítulo, existe uma ação curadora. Então, amigos, vamos estudar este tema a fim de que possamos ter notícias da vida espiritual. Então vamos para o próximo slide. Estamos na página 2, temas do capítulo. Temos 2 itens a estudar. O primeiro, grandezas espirituais. Segundo Alfredo, ao esclarecer André Luiz e demais irmãos, o sopro é uma faculdade, é uma propriedade em que o espírito capacitado para tanto, ele pode propiciar a cura espiritual. São magnetismos em que existem fluidos vitais de saúde e reconforto. É claro que, irmãos, a fim de que o sopro também pode ser utilizado no mundo encarnado, isto é, em nosso plano físico, segundo Alfredo, deve haver santidade nas intenções, a mente reta, virtudes, qualidades. Mas, diante desta informação, que existe uma ação terapêutica do sopro, existe uma informação maior, mais relevante, segundo o meu entendimento. Aponta que nós somos
nós somos herdeiros do poder divino. Nós somos herdeiros do Criador da vida, Deus. E este exercício de espiritualidade profunda lembra as palavras do Senhor Jesus: vós sois deuses. Esta capacidade, através do sopro, através desta ação terapêutica com fluidos vitais de saúde e reconforto, nós podemos aflorar, desabrochar a beleza destas vibrações profundas, destas faculdades em que indicam a nossa espiritualidade ainda adormecida, mas uma espiritualidade superior. Então, irmãos, vamos desenvolver estas capacidades de expansão do nosso Deus interno, na medida em que nós conseguimos viver o Evangelho, viver a luz que deve habitar em nossos espíritos. E Alfredo, ao mencionar a respeito do sopro curativo, nós estamos no item 2, lembrando que deve existir santidade de intenções. Então, irmãos, vamos desenvolver, nos aprofundar nesta qualidade em que Jesus anunciou no seu Evangelho: vós sois deuses. Esta potencialidade divina deve ser o alvo a ser alcançado. Diante disso, André Luiz, ele fica confortado, ele recebe esta notícia como mais uma certeza que nós podemos nos autocurar. A cura, ela é possível. Então vamos para o slide seguinte. Estamos na página 3, fragmentos do capítulo. Amigos dos estudos, vamos desenvolver algumas reflexões das palavras contidas no capítulo 19 do livro Os Mensageiros. Alfredo, ele vai orientar os nossos espíritos, esclarecendo, elucidando a respeito da ação magnética e curadora do sopro. Então vamos para a leitura. Hoje, conforme já dito, nós estamos estudando o capítulo 19 do livro Os Mensageiros. Então vamos para a leitura. Narração André Luiz. Sim, meu amigo, respondeu Alfredo, anteciosamente. O sopro curador, mesmo na terra, é sublime privilégio do homem. No entanto, quando encarnados, demoramo-nos muitíssimo a tomar posse dos grandes tesouros que nos pertencem. Um momento na leitura, irmãos. Alfredo diz algo importante. Segundo Alfredo, quando estamos na nossa dimensão física, encarnados, demoramo-nos muitíssimo a tomar posse dos grandes tesouros que nos pertencem. Isto é, irmãos, nós possuímos grandes tesouros em que devemos investigar, silenciar, para perceber os caminhos que levam a tais tesouros que são profundas espiritualidades. E com isso, segundo as palavras do nosso irmão Alfredo, lembra a parábola de Jesus, uma parábola de Jesus, em que ele diz que um homem encontrou um tesouro escondido no terreno. E, ao ter certeza deste tesouro,
ele vende tudo que tem, se desfaz das suas coisas e com alegria ele toma posse desse terreno, que há um tesouro escondido neste terreno, neste campo. Então, segundo o mestre, quando nós escolhemos os tesouros contidos em nosso espírito, em nossa imortalidade, nós nos desapegamos naturalmente das coisas transitórias. Procuramos cumprir os deveres sagrados da nossa vida, mas lembrando que existe um tesouro, que é o nosso espírito. Diante destas palavras do irmão Alfredo, devemos tomar posse desses grandes tesouros, isto é, se sentir espírito, viver a nossa natureza espiritual e evitar esta natureza animalizada dos instintos, do materialismo. Enfim, irmãos, vamos caminhar com Cristo. Vamos continuar com a leitura. Narração André Luiz. Comumente, vivemos por lá, perdendo tempo com a fantasia, acreditando em futilidades ou alimentando desconfianças. Irmãos, finalizamos a leitura. Segundo Alfredo, nesta parte final, de um fragmento, de um trecho do capítulo 19, ele diz que nós perdemos tempo com fantasia, acreditando em futilidades, isto é, nós ainda fixamos, algemamos, aprisionamos a nossa mente, nosso coração, nosso espírito em futilidades da vida. São valores, coisas, emoções que não representam para o universo superior, o universo de Deus, vida no sentido evangélico. Então, amigos dos estudos, vamos tomar posse destes tesouros, desta espiritualidade, desta luz que deve habitar em nossos corações. Vamos para a tela seguinte. Estamos na página 4. Vamos desenvolver algumas reflexões com o nosso estudo comparativo neste módulo, nesta etapa em que nós iremos estudar o Livro dos Espíritos e o Evangelho do Senhor Jesus. Hoje é o capítulo 19. Então vamos fazer a leitura do Livro dos Espíritos na questão 18. Questão 18. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Resposta. O véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. Mas, para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Finalizamos a resposta à leitura e, conforme o capítulo 19, a faculdade do sopro é uma das características das faculdades superiores em que o espírito ele vai aflorar ao longo da sua caminhada em processos evolutivos. Então, irmãos, tal faculdade, segundo a questão 18 do Livro dos Espíritos, diz que o véu ele vai se levantar aos nossos olhos à medida que nós nos depuramos. E sabemos que esta depuração ela vai exigir, desenvolver em todos nós sacrifícios. Devemos renunciar às nossas imperfeições,
devemos renunciar às nossas impurezas para que, naturalmente, estas faculdades elas possam acontecer. E esta expressão, o véu se levanta aos nossos olhos, a seus olhos, segundo a resposta 18 do Livro dos Espíritos, é a capacidade de possuirmos olhos espirituais, penetração nos valores, penetrar nas sensibilidades, ganhar vida interior. E na medida que nós ganhamos vida interior com Cristo, nós penetramos na espiritualidade superior que está em tudo. Então, os nossos olhos vão perceber, serão profundos, serão belos, mas devemos viver as disciplinas espirituais. E o véu, ele vai se levantar, porque nós estamos alcançando, nós estamos superando etapas evolutivas e vivendo etapas evolutivas e vivendo a espiritualidade superior. Então vamos para o item 2, Evangelho do Mestre Jesus. Hoje é Atos dos Apóstolos, palavras do apóstolo Pedro. Encontra-se no capítulo 3, versículo 18. Assim se falou o apóstolo Pedro: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vou repetir. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Segundo as palavras do apóstolo Pedro, devemos crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Este conhecimento, ele permitirá a cada um de nós esta expansão do nosso Deus interno, da nossa luminosidade, mas, para tanto, existem disciplinas espirituais. Não basta querer, é necessário materializar a vontade divina em nosso dia a dia, procurando superar pequenas imperfeições, viver com a posse do necessário, cumprir os nossos deveres, acreditar na vida espiritual. Estes postulados, estes alicerces fortalecem o nosso coração para que possamos nos manter firmes, inabaláveis diante das provas, das expiações que a vida vai apresentar para que possamos reeducar as nossas almas. Encerramos mais um estudo do capítulo 19 do livro Os Mensageiros. Vamos encerrar com a nossa oração. Mestre amado Jesus, agradecemos pelo encontro de hoje, pelo estudo, e que possamos colocar em prática estes ensinamentos dos livros de André Luiz. Nos envolva, Mestre, com a tua paz, com a tua serenidade, com a tua sabedoria. Fique sempre conosco, Mestre. Graças a Deus.